Quando você tem inflamações por má alimentação, uma vida desregrada, enfim, o seu estilo de vida, isso daí vai caindo e você não consegue mais absorver os nutrientes. Então, se dá o nome de intestino careca, que literalmente fica careca. Ele fica, porque ele perde essas vilosidades, ele perde essa ondulação onde ia proteger você, e acontecem aí vários buracos, e essas macromoléculas, esses macronutrientes caem na corrente sanguínea, e ontem a gente falou bastante até de doença autoimune, que esses macronutrientes precisam ser removidos. É quando você ativa o seu sistema imunológico e ele vai trabalhar para eliminar esses caras. E muitas vezes existem conjugações muito parecidas por conta da mutação genética dos alimentos, das toxinas metálicas, das toxinas ambientais, dos pesticidas, de tudo que é artificial, tudo que é corante, que é conservante, tudo isso que teve mutação, tudo isso que foi introduzido na nossa vida pode estar semelhante com alguma molécula do seu corpo. Então, o seu corpo vai lá atacar esse invasor. E aí, erroneamente, ele começa a atacar o quê? O seu órgão. E você fala, eu tenho uma doença autoimune. Não, nenhum corpo, é o que eu sempre digo, né? Deus não ia fazer alguma coisa para atacar ele mesmo. Mas o homem, na sua mutação ali, configurou alguma coisa que confunde o seu organismo. Então, é nessa hora que a gente tem as doenças autoimunes. E se a gente fala de intestino, né? A aula de amanhã é para a gente falar sobre fígado, mas tem um espaço importante que é a veia porta, que vai passar, pode passar, ainda além disso, tudo para o fígado diretamente. Então, por que dentro do protocolo IDF a gente foca em intestino, limpeza de fígado, vesícula biliar e desparasitar? Por conta da condição do equilíbrio desses órgãos. E sistema digestivo, gente, não é só boca e estômago, tá? É todo o conjunto orquestrando ali. E ontem a gente ainda falou que a gente não ia entrar na discussão quem era o primeiro cérebro. Se era o intestino ou se era o cérebro, Exatamente. na verdade. E é impressionante, né, como as pessoas estão tomando medicamentos, remédios para o próprio intestino, para a doença autoimune, diminuindo, né, o sistema imunológico, que está errado esse sistema de tratamento, né? Ele está desregulado, mas não é para diminuir. E esses corticoides, esses imunossupressores, também aumentam a virulência do próprio parasita. Eu vou dar alguns exemplos de alguns medicamentos que causam essa virulência, porque a gente tem que ter um equilíbrio. Se nosso sistema imune está bom, está ok, se cair um parasita ou outro, se cair um pedacinho de proteína, se cair alguma coisinha que o seu corpo dá conta, tudo bem, ok, nós fomos preparados para isso. Mas o pior é que mais de 90% da população toma remédio, e o próprio remédio diminui seu sistema imune, como esses corticoides e outros aí para doença autoimune, né? Então, qualquer agente agressor que caia lá na corrente sanguínea vai ocasionar mais inflamações e sua imunidade está baixa, então você não consegue combater. Olha só, muita gente toma antiácidos para gastrite, para úlcera, mas já foi comprovada que gastrite e úlcera são mais causadas por bactérias do que por acidez. O uso prolongado de inibidores da bomba de prótons, que ontem a gente comentou, os prazóis aí da vida, produz um meio mais alcalino no estômago, que deveria ser ácido, e propicia o quê? A subida da H. pylori, que vai do duodeno para o estômago. A H. pylori é parasita também, é uma bactéria. Então, os parasitas não são só vermes, isso que vocês têm que ter em mente. São fungos, bactérias, protozoários, vírus. Então, quando você alcaliniza o estômago, ou pela idade, que diminui a acidez mesmo, ou pelo uso dos prazóis, também permite o crescimento de outras bactérias no estômago, como lactobacilos, enterobacter, estafilococcus, resultando no quê? Inflamação. E isso daí vai gerar o quê? Úlcera, gastrite. Então, esses prazóis eles são muito utilizados, mas erroneamente. Tem gente que usa por anos. Quer saber outro medicamento que aumenta a virulência dos parasitas? Os antibióticos de amplo espectro. É aqueles que, né, combate uma gama de bactérias. Mas já fala, é antivida. Nós precisamos da nossa microbiota saudável. Então, eles matam. É como a quimioterapia, né? Matam, ao mesmo tempo, bactérias amigas
e matam as patogênicas também. E ainda aumentam a resistência das patogênicas. Então, está matando coisa ruim com coisa boa junto, aumentando ainda a virulência, porque o uso indiscriminado de antibióticos, as bactérias vão se tornando o quê? Resistentes. No intestino saudável, muitos parasitas podem estar presentes sem causar doença, como eu falei, tem que estar no equilíbrio, né? Agora, porém, se a gente incentivar o crescimento de bactérias gram-negativas ou potencialmente patogênicas, pode causar diarreias, doença e perda de peso. Mais um medicamento, os corticoides estão usados, né? Usados cronicamente, aliás, em muitos portadores do quê? Artrite é doença autoimune. Como que trata a doença autoimune? Melhorando o intestino, a permeabilidade intestinal, não usando corticoide. Asma, doença do tecido conjuntivo, alergias, eczemas, doença de Crohn, né? Que você falou que eu não citei ontem, hoje eu estou citando o Crohn, entre outras. Que acontece? Deprimem o sistema imune, reduzindo o quê? A resistência à infecção e parasita. Então, você não tem nem energia para combater, né? Você não tem imunidade para combater isso daí. E ainda facilita o aparecimento da úlcera gástrica e do adenal, osteoporose e depressão. Porque, como a gente falou ontem, o intestino é o grande responsável aí pelos neurotransmissores do bem-estar. Então, são fatores de proliferação de fungos, como a cândida, quanta gente que tem candidíase de repetição. E a cândida que habita o indivíduo sem causar sintomas, muitas vezes. Porém, se em grande número, ela pode ser fator causal do quê? Síndrome da fadiga crônica, hipoglicemia, tensão pré-menstrual, depressão, diarreias, gases. Eu estou resumindo, tá? A gama de remédio que muita gente toma. Quer saber mais um? Anti-inflamatórios, aqueles AINES, né? Não esteroidais, como aspirina, ibuprofeno, indometacina, diclofenaco. Então, o que eles fazem? Eles bloqueiam as prostaglandinas que causam dor, né? Então, tem a cascata lá do ácido araquidônico, que é uma cascata inflamatória, eles até bloqueiam isso. Mas bloqueiam também as prostaglandinas com funções orgânicas, porque tem as boas e as ruins. Tem umas que precisam mesmo, tem funções orgânicas vitais de reparo e cura. Então, há renovação de células epiteliais a cada 3, 5 dias, é muito rápido essa renovação. E o uso crônico desses anti-inflamatórios atrasa esse processo. Além disso, esses medicamentos aumentam a possibilidade de sangramentos e inflamação no tubo digestivo, favorecendo o quê? A instalação de úlcera, de novo, a úlcera, colites, além de romper a barreira intestinal, a famosa hipermeabilidade que a gente tanto falou ontem, e facilitar a entrada do quê? De parasitas. Então, o supercrescimento bacteriano pode causar uma série de alterações metabólicas prejudiciais à saúde, como aumento do consumo de B12, sua B12 está sempre baixa. Por quê? Muita bactéria, tem verme, tem parasita que também consome a B12, se alimenta da sua B12. Hidrogenação dos ácidos graxos polissaturados, aqueles óleos vegetais não hidrogenados, eles se transformam em hidrogenados. Produção das nitrosaminas. Nitrosamina é uma substância cancerígena, tá? Então, produz isso, correndo o risco de câncer. Inativação de flavonoides. Os flavonoides são anti-inflamatórios, são antioxidantes, eles inativam. Inativação de enzimas pancreáticas, por isso que você tem estufamento, má digestão, porque inativa essas enzimas também tão necessárias para a nossa digestão. E quais são os sintomas desse hipercrescimento bacteriano? Ou seja, desse desequilíbrio de bactérias? Muita gente pode responder aí no chat. Você tem dor abdominal e cólica, diarreia, sensação de cansaço, gases, dificuldade de manutenção do peso para mais ou para menos, viu? Porque tem muita gente que está magrinho e fica com medo, vou entrar no protocolo, é capaz de eu emagrecer mais. Não, isso daí é desbiose, é parasita que está em você. Um protocolo também vai regular seu peso. Deficiência da B12, aumentando a homocisteína alta, risco de câncer, AVC, problemas de pele, e infarto, e doenças neurodegenerativas. E a esteatorreia, que é gordura nas fezes. Muita gente fala que as fezes boiam, né?
culpa de parasita, do remédio. Então, é como a gente fala, é um ciclo vicioso e esse ciclo a pessoa não consegue sair sozinha. Por isso que precisa do protocolo IDF para ter nossa orientação e nosso suporte.